Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de correção das questões do Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade 2023.2. É muito importante que você corrija as questões do último exame, não somente do último exame. Você tem que passar a entender a dinâmica que a Consulplan apresenta essas questões para você. Então, quando você passa a entender como é apresentada essas questões, você tem uma possibilidade maior de acertar essas questões ali no exame. Então, eu sempre sugiro que você estude por áreas temáticas. Então, vai estudar uma questão de DRE, tente entender todas as questões relativas a DRE, assim como balanço patrimonial, DMPL, análise, valoração de estoque, enfim, todos os temas ali que o edital do exame de suficiência cobra, tá? Estamos aqui no meu canal já há algum tempo, só corrigindo questões, e eu também tenho meu curso, caso você queira conhecer. Aqui também é por área temática, né? Tem a parte inicial da contabilidade, se você tem dúvida, revisão de conceitos contábeis, correções dos últimos exames, o desafio, demonstrações contábeis, valoração de estoque, lançamentos, enfim. São mais de 20, né? Aliás, são 20 módulos distribuídas em mais de 127 aulas com 35 horas de conteúdo. Então, é muito importante que você estude, né? Aqui no canal tem um conteúdo gratuito, mas se você quiser auxiliar mais o canal ainda, você pode se tornar membro. Aqui tem um botão, se torne membro. Ou você adquire o curso, ou você se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, compartilha com seu amigo, ativa as notificações. De qualquer forma, você vai estar me ajudando muito, tá? O curso está apenas 10 parcelas de 17 e 14 para você adquirir meu curso aí. Tem certificado de garantia, tem certificado de conclusão com 7 dias de garantia, tá? Eu sou o professor Ricardo Neves e sempre é um prazer tê-los aqui comigo nas correções dessas questões do exame de suficiência. Sem mais delongas, então, deixa eu colocar aqui as questões para o exame de suficiência. Vamos corrigir uma questão aqui que geralmente cai, que é uma questão de DRE. Vou ler a questão e depois a gente troca uma ideia sobre ela. Ele fala o seguinte, ó. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos nas contas patrimoniais, apresentou o seguinte saldo nas contas de resultado, né? Estamos falando de DRE, conta de resultado, extraídos do balancete de verificação em 31/12/2022. Então, ele traz diversas contas de resultado aqui, certo? E ele pergunta o seguinte: considerando somente as informações apresentadas e o disposto na Lei 6.404/76, né, e alterações posteriores, é correto afirmar que a demonstração do resultado do exercício, DRE de 2022, evidenciará o lucro bruto, duas coisas aqui, ó, lucro bruto e o resultado antes dos tributos sobre o lucro, respectivamente. DRE, eu sempre bato nessa tecla, sempre vai ter questão de DRE na sua prova. E o que você tem que entender de DRE? A estrutura da DRE. DRE nada mais é do que a sua receita menos custo menos despesa. Então, se você pegar todas as receitas, menos os custos e menos as despesas, você vai chegar no resultado, com certeza, né? Porém, a demonstração contábil, DRE, ela tem uma estrutura. Ela começa pela receita bruta, aí você tira os impostos, os abatimentos, as vendas canceladas, aí você chega na receita líquida, aí você tira o custo das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados, que é o caso específico aqui, aí você tira as despesas operacionais, aí você tem outras despesas, que são aquelas financeiras, aí você acrescenta outras receitas que não são aquelas operacionais, aí você chega no resultado antes do tributo sobre o lucro. Então, você tem que entender a estrutura da DRE. Geralmente eu falo para meus alunos, decore a estrutura, meu amigo. Ah, professor, você está ensinando a decorar? Porque só de você saber a estrutura da DRE, você com certeza vai responder muito mais questões. Então, você vai lá na lei, vou até deixar ela aqui na descrição. Inclusive, na descrição também está o link do meu curso
e das aulas mais importantes para o exame de suficiência, tá? As principais playlists, só você clicar e ter acesso direto. Só do exame de suficiência, o preparatório, né, que a gente fez do exame 2023.2, foram mais de 16 horas de correção de questões aqui no canal. Então, você tem muito conteúdo também gratuito. Aqui, ó, a estrutura da DRE está lá no artigo 187 da Lei 6.404. Então, assim, ó, você tem a receita bruta, ou dos serviços, né, ou dos produtos, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Aí você chega na receita líquida das vendas ou dos serviços. Aí você tem o custo da mercadoria vendida e dos serviços prestados e o lucro bruto, que é a primeira informação que o exercício quer. A despesa com venda, a despesa financeira, aí as despesas gerais e administrativas, outras despesas operacionais, o lucro ou prejuízo operacional, outras receitas e outras despesas. O lucro operacional, já falei, né? Aí depois você tem o resultado do exercício antes do imposto, aí você faz a provisão, aí você tem um lucro líquido e após o lucro líquido, aquelas participações de debêntures, empregados, administradores, etc. Então, só de você conhecer a estrutura da DRE, que é muito importante, que você provavelmente vai responder a maioria das questões, você vai ter uma facilidade muito grande. Então, nessa questão aqui, ó, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, temos aqui, eu sempre vou alternando as telas aqui para ficar maior a correção, tá? Vou pôr uma tela em branco aqui para ficar bem explícito. Então, o que acontece aqui, ó? Qual que é a nossa receita dos serviços? Vamos separando uma por uma aqui? Vamos sem pressa mesmo? Seguinte, olha só. Água e esgoto é uma despesa mesmo. Comissão sobre as vendas não é dedução da receita bruta, tá? Não é. Então, ela é uma despesa. Depois nós vamos chamar essa despesa tudo junto. Custo dos serviços prestados é o que vem abaixo da receita líquida, tá? Então, vamos deixar ela aqui. Depreciação é uma despesa. Despesa bancária, né, uma despesa, energia elétrica, despesa, FGTS, despesa, imposto sobre o serviço. Porque aqui, ó, você tem uma receita de serviço e sobre essa receita bruta você tem um imposto. Então, vamos deixar aqui separada essa informação. INSS é despesa, juro recebido de clientes. Veja só que esse juro aqui é uma receita que a empresa auferiu, mas não tem nada relacionado com o serviço que ela presta. Então, é uma receita, só que ela é uma receita que vem após a receita líquida da empresa. Por quê? Ela é aquelas outras receitas que a demonstração lá apresenta. Então, vamos deixar isso aqui separado. Juros sobre duplicatas a pagar, ou seja, isso aqui é uma despesa financeira que você teve. Por quê? Porque você tinha uma duplicata a pagar e você atrasou. Então, ela é uma despesa. Manutenção de imóveis e máquina, despesa. Material de expediente, despesa. Prolabore, despesa. Propaganda e publicidade, despesa. Receita de aplicação financeira. Veja que isso aqui também é uma receita, mas não tem nada a ver com o operacional, né? Ela é uma receita de uma aplicação financeira que a empresa fez. Então, vamos deixar aqui separado. Salários e ordenados é uma despesa da empresa. Telefone e internet é uma despesa. E vendas canceladas é um abatimento da receita. Então, veja que aqui, ó, da receita bruta de vendas, que é essa receita de serviço aqui, ó, vou até deixar aqui mais. Essa receita de serviço aqui, ó, é a sua receita bruta, que é R$50 mil. Então, vamos deixar aqui, ó, R$50 mil. Então, vamos colocar aqui, ó, receita bruta, DRE. Deixa eu ver aqui se está compartilhando certo. Tá. DRE. Temos aqui, ó, então, a receita bruta dos serviços prestados, que é R$50 mil. Desses R$50 mil, temos alguns abatimentos. Quais abatimentos são esses, Ricardo? Primeiro é o imposto sobre esse serviço, aqui, ó, que é 1.500. Então, dessa receita bruta, eu tiro aqui os impostos de 1.500. 1.500.
Lindo. E depois eu tenho essas vendas canceladas aqui, ó. Eu tenho essas vendas canceladas de R$500. Então, vendas canceladas de R$500. Então, aqui, ó, receita bruta de serviço, menos os impostos, menos essas vendas canceladas, eu tenho uma receita líquida de 50 menos 2.000, 48.000. Essa aqui é a minha receita líquida de vendas, tá? Aí aqui eu vou tirar o custo dos serviços prestados, custo, serviços prestados. O custo de serviço prestado, vamos voltar aqui, ó. Quanto que é? 22.000. Então, vou colocar aqui R$22.000. Beleza. Então, receita líquida menos custo dos serviços prestados, eu chego no meu lucro bruto de 26.000, né? 48 menos 22, 26.000 reais. Então, veja que aqui, ó, a única alternativa correta é a letra A. Por quê? Olha só, o lucro bruto é de 26.000, é de 26.000 reais, tá? Então, a única alternativa que você tinha era a letra B, que de fato era o nosso gabarito. Porém, se você pegar todas essas despesas aqui, ó, que nós somamos, essas despesas totais, vai dar 19.970. E se você pegar as receitas, as outras receitas, né, que é essa aqui, ó, que são as outras receitas, que esse juro recebido de cliente de 340, mais essa receita de aplicação financeira de 260. Se você pegar essas duas receitas aí, você vai dar quanto aí? 260 mais 340 vai dar R$600. R$600. Então, aqui, ó, despesa. Abaixo do lucro bruto, eu tenho outras despesas. O certo é colocar o nome aqui, mas vamos colocar despesas gerais, né? 10.970. E isso aqui é negativo. E eu tenho outras receitas que não são aquelas operacionais, que é 600. Lembrando que é outras receitas, então isso aqui vai entrar somando. Então, o resultado é 26.000 menos 10.970 mais 600, você vai chegar no valor de 15.630. Aí sim a gente chega no outro gabarito aqui, 15.630, olha só. Então, o lucro bruto é 26.000 e o resultado antes dos tributos sobre o lucro é de 16.630. Com um pouco cortado ali os 600, agora que eu vi, mas deu para entender aqui a DRE. Então, perceba que essa questão de DRE aqui, bastou você saber da estrutura. Receita bruta, impostos, abatimentos, vendas canceladas, receita líquida, tira o custo dos serviços prestados, aí você vai ter seu lucro bruto. Do lucro bruto, tira as despesas, aí você vai ter outras receitas e você vai ter um resultado de 15.630. Então, o lucro bruto é de 26.000 e o resultado de 15.630, tá? Essa foi a primeira questão de hoje, a questão que cai muito. Aí depois nós vamos ver uma questão agora de ativo circulante, tá? Recomendo fortemente que vocês leiam o CPC 26, que fala que o que é ativo circulante, né? E nesse ativo circulante aqui, muito interessante essa questão, porque ele traz uma questão aqui relacionada à despesa antecipada,
Tá? E o que é despesa antecipada? Vamos pensar num seguro aí, que é o caso. O que é um seguro, né? Tem até uma aula de despesa antecipada que eu dou aqui. Despesa antecipada vai no ativo circulante. Por quê? As despesas, você tem que levar em consideração o regime de competência. Então, você tem que reconhecer aquela despesa no mês que, de fato, ela ocorre, na competência que ela ocorre. Quando você paga uma despesa antecipadamente, você está tendo um direito com aquela pessoa ou com aquela empresa que você pagou antecipadamente. Então, um seguro, por exemplo, você paga ele no início do ano, pagou tudo. Só que a vigência do contrato, do seguro, é para 12 meses, certo? Então, você tem uma despesa que foi paga antecipada, que é um direito que a empresa tem e que ele vai apropriando ao longo do tempo. Ou seja, vamos supor que ele pagou 12 mil no seguro. Aí ele vai apropriar 1.000 no resultado todo mês relacionado a essa despesa que ele pagou antecipadamente. Então, a despesa paga antecipadamente é um ativo circulante, tá? Vamos ter uma aula de contabilização depois, vamos ver essas contas mais específicas. Duplicata descontada geralmente também gera muita dúvida, mas essa questão ela é interessante porque ela trata sobre despesa antecipada, tá? E ele quer saber aqui, ó, na questão 13, olha só. Ele fala assim, ó, uma sociedade empresária que atua exclusivamente como papelaria apresenta os seguintes saldos no ativo em seu balanço em 31/12, tá? De 2022. Então ele fala aqui, ó, você tem disponibilidades de 20 mil, ele tem um veículo van utilizado no transporte funcionário de 200 mil. Ele fala que esse seguro, né? Aliás, que essa van tem um seguro que foi pago antecipadamente, apropriado mensalmente de forma linear e vigente para os próximos 2 anos, 12 mil. Ele fala que tem um estoque com previsão de venda em até 90 dias. Tem 40 mil, que é 40 mil reais, né, esse estoque. Ele tem um imóvel alugado a terceiros de 80 mil. Contas a receber em 5/1/2024, 60 mil reais. Adiantamento a diretores para recebimento em 5/6/2023. E móveis utilizados no negócio da empresa, 20 mil. E ele fala que, considerando unicamente as informações disponibilizadas e o que está lá na Lei 6.404, que fala o que é ativo circulante e o que não é, assinale a alternativa que indica o total do ativo circulante. Ou seja, aquilo que, via de regra, vence até o final do exercício subsequente, né? Nesse caso aqui, ó, o que vai entrar como ativo circulante? A disponibilidade, por quê? A disponibilidade é o que tem no caixa e no banco e ele está lá disponível, né? Então, o disponível da empresa, 20 mil reais. Ok. Isso entra. Esse veículo van, ele não entra porque ele é para o transporte funcionário, é do ativo não circulante, né? Agora, esse seguro aqui, ó, ele foi pago antecipadamente 12 mil reais. Só que a vigência dele é para 2 anos. Tá? E como ele quer saber o que vai constar no ativo circulante, ou seja, o que vai vencer até o próximo exercício subsequente, até o final do próximo exercício subsequente, esse seguro a apropriar aqui, esse seguro a apropriar é de 6 mil, né? Porque o seguro foi pago antecipadamente, 12 mil, mas tem vigência de 2 anos. Então, você tem uma despesa antecipada de 6 mil, que está no circulante, e uma despesa antecipada não circulante, porque é um realizável a longo prazo, que está lá no ativo não circulante. Então, esse seguro apropriar aqui é só 6 mil. Então, tá ok. Aí ele fala que tem um estoque, como previsão de venda é para até 90 dias, então ele vence até o final subsequente. Então, você tem estoque de 40 mil reais. Ok? Imóvel alugado a terceiro não entra no ativo circulante, porque é um imobilizado que você tem ali, que você está alugando. Conta a receber é do passivo. Aliás, é do passivo, né? Contas a receber é do ativo ali, mas ele é um realizável a longo prazo, ó. Porque como a data é 31/12/2022,
as contas a receber vai estar até 31/12/2023. Tá? Ao 5 de 2024 não vai entrar. Adiantamento a diretores também é um direito, mas que não vai entrar aqui. E essa questão do adiantamento a diretores, embora o recebimento aqui seja 5/6/2023, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o que a legislação fala, lá no artigo, deixa eu mostrar para vocês, abrir, olha, o artigo 179, inciso 2º, vai estar classificado no ativo realizável a longo prazo. Os direitos, né, realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de venda, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores ou participantes do lucro da empresa. E basta a gente ver aqui, que esse adiantamento foi para fornecedores. Então, a lei fala que deve ser classificado como realizável a longo prazo. Inclusive, se você incluir ele, daria o gabarito 82 mil e o gabarito, na verdade, é 66 mil. Por isso, esse adiantamento a diretores não entra embora o vencimento seja 5/6, mas a lei fala que ele deve integrar o realizável a longo prazo, tá? Então, é o seguinte, olha só. Ele coloca aqui como gabarito 20 mil, 6 mil, 40 mil, 66 mil reais. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Aqui, letra B. Opa. Letra B. Olha só, por quê? Eita, lele. R$66 mil, tá? Então é o seguinte, essa questão aqui, ela tem um porém. Aqui, agora tá ali, R$66 mil, porque estava cortando. Essa questão aqui tem um problema, porque esse seguro que ele fala aqui, a questão 13, né? Vou até confirmar aqui, ele não fala a data que foi pago, tá? Ele não fala a data aqui que foi pago essa despesa antecipada. Então, pode gerar uma dúvida no gabarito oficial, tá? Porque aí não teria um gabarito, seria anulação da questão, porque ele deveria falar a data que ele pagou para fazer essa conta correta aqui. Então, normalmente será 6 mil, porque a gente está considerando que é 2 anos, né? Então, se você está fazendo um balanço 31/12, nós estamos pressupondo aqui que a metade é próximo ano e a outra metade para o ano subsequente. Mas ele não fala a data do pagamento desse seguro. Então pode gerar uma interpretação dúbia aqui e nesses casos pode ser que a banca cancele essa questão. Mas essa questão já passou. O nosso propósito aqui é que você entenda a questão, ou seja, o que está no disponível. O que está no seguro apropriado? O que é essa despesa antecipada? O que é estoque? Então, dá R$66 mil. Então, essa questão que foi bem simples, mas tem esse problema aqui do pagamento. Então, você tem que entender que esse seguro apropriado aqui é uma despesa antecipada, tá? Só isso. E que a metade vence no ano subsequente, a outra metade é um realizável a longo prazo. Mas fica aí um asterisco. Fica um asterisco aí, pode ser que essa questão aqui pode ser cancelada, tá? Pode ser que ela seja cancelada. Agora, hoje nós vamos ver só mais uma questão, que é uma questão que caiu pouco até hoje no exame de suficiência, que é do valor econômico agregado, o EVA, famoso EVA, né? Alguns fizeram até um meme lá com a banda EVA e tal. O que é o valor econômico agregado? Pensa o seguinte, é o valor que você consegue agregar a um dinheiro dado a um determinado investimento. O que isso significa? Vamos supor que você tem R$10. Você pode emprestar para o João, que vai te dar R$12 depois, e você pode emprestar para a Maria, que dá 14. Veja que, se você emprestar para a Maria, que dá 14, você ganha R$2 a mais que você deu para o João. Certo? Então você conseguiu agregar valor àquele dinheiro dado a escolha do investimento que você fez.
Ou seja, você consegue com o mesmo dinheiro agregar valor. Daí vem o nome, o EVA, né? Valor econômico agregado. No caso de empresa que a gente analisa é o seguinte, a empresa, o investidor tem duas opções. Ou ele pega o dinheiro e investe em um local seguro, que vai render ali 12%, 13% ao ano, ou ele pega esse dinheiro e aplica numa empresa, e essa empresa vai dar um lucro para ele. Viu a diferença? Ele tem a opção de colocar num lugar e colocar no outro. Se aquele lugar, vamos supor, por exemplo, que ele colocou no investimento que deu 13% seguro, e ele investiu numa empresa que dá 15% de lucro. Então ele conseguiu agregar 2% de dinheiro em relação àquele valor que ele tinha. Conseguiu captar? Ou seja, o valor econômico agregado é o valor que a empresa consegue agregar, ou seja, aquele investidor consegue agregar dado a escolha de um determinado investimento. No caso prático, ele fala o seguinte, foi a questão 27, eu acho que eu só no exame 2018, meus alunos de controladoria na faculdade EVA, né, que é o EVA, o valor econômico agregado, vê payback também, vê endividamento, enfim. Então, não é novidade para quem estuda controladoria isso aqui, e controladoria está lá no edital como conteúdo, né? Aí ele fala o seguinte, ó, buscando acompanhar a sua trajetória econômica, determinada empresa utilizou o EVA, né, que é o valor econômico agregado, para saber se havia ou não adicionado valor a seus acionistas em 2021 e 2022. Ou seja, aquela empresa está agregando valor para os acionistas mais do que se ele tivesse investido num dinheiro fora. Aí ele fala o seguinte, para tanto, foram levantadas as seguintes informações. Então, você tem a receita operacional líquida de 2 anos, o custo da mercadoria líquida de 2 anos e as despesas operacionais dos 2 anos. Aí ele fala o seguinte, para a apuração do EVA, né, que é o valor econômico agregado, foram considerados os seguintes valores como capital total, que é o investimento de cada ano. 3.600.000 em 2021 e 16 milhões em 2022. O custo médio ponderado de capital da empresa foi utilizado como medida do custo de oportunidade para fins de apuração do EVA. No ano de 2021 foi de 10,45% e no ano de 2022 o custo médio ponderado de capital foi de 13,95%. E a empresa utiliza 34% do cálculo dos tributos para apuração do lucro. Considerando única e exclusivamente as informações apresentadas, assinale a alternativa que evidencia o correto valor do EVA em 2021 e 2022. E ele dá esse cálculo aqui, esse quadro aqui, para você fazer as contas. Primeira coisa que você tem que entender que é o seguinte. Tem 2 cenários aqui. A empresa apresenta receita, custo e despesa. Quando ela apresenta receita, custo e despesa, você consegue apurar o lucro. E ele fala o seguinte, olha, dei esse lucro. E os investidores tinham uma opção. Em 2021, ele poderia aplicar o dinheiro a 10,45 em um determinado lugar e em 2022 poderia aplicar a 13,95 em outro lugar. Dado ao resultado da empresa, houve incremento econômico ao valor desse dinheiro do investidor ou não. Então, o primeiro passo aqui para vocês entenderem nessa questão é a gente calcular aqui voltar aqui, o resultado da empresa. O que a gente vai fazer aqui? Vamos reproduzir os valores aqui, ó. Vamos reproduzir os valores que ele apresentou. Então, aqui é o seguinte, ó. Qual que foi a receita operacional líquida em 2021? 17.400 e 22.500 em 2020. Vamos pegar 2021 primeiro, né? 17 milhões e 400. Então aqui, ó, a receita operacional líquida foi de 17.400. 17 milhões e 400, beleza? Quanto foi o custo da mercadoria vendida em 2021? 12 mil. 12 mil. 12 milhões, né? Estou falando em milhares aqui, 12 milhões. Então, qual que é o resultado
você pegar 17.400 menos 12.000, menos as despesas, aqui, ó, porque lembra a estrutura da DRE que a gente fez agora há pouco? Quanto que é a despesa lá? 2.600. Então, você tem a despesa aqui, 2.600. Então, seu resultado antes aqui do tributo vai ser 17.400.000, 17.400.000 menos 12 milhões menos 2.600.000, que vai dar 2.800.000 o resultado. 2.800.000. Aí, o que acontece? Ele fala que 34% desse valor é imposto. Então, 952.000 é imposto. Aqui ele fala que é 34%. Então, o que a gente fez aqui? Só apurou o lucro. 280 menos 952, 1.848.000. Aqui que está a charada do negócio. Em 2021, olha só, em 2021, você teve um lucro lá de 1.848.000, certo? Só que esse investidor, ele tinha uma outra opção. Ele tinha a opção de empregar os 13.600.000, que foi o capital investido, e aplicar a 10,45. Então, veja que em 2021, pega aí 13.600.000 vezes 10,45%. Vai dar 1.421.200. 1.421.200. Então, veja que aqui, ó, que em 2021, ele tinha duas opções. Pegar os 13 milhões e aplicar a 10,45. Ele ia ter uma rentabilidade, 10,45%. Ele ia ter uma rentabilidade de 1.421.200. Olha que legal. Só que ele pegou esse dinheiro e não fez esse investimento. Ele aplicou na empresa. E a empresa deu para ele 1.848.000. Então, veja que 1.848.000 menos 1.421.000 dá 426.000. Dá 400. Deu uma travada aqui. Deu 426.800. O que isso significa na prática? Que, com o mesmo dinheiro, ele conseguiu agregar valor no montante de 426.800. Tá? Olha que legal. Então, o que o EVA mostra? O valor que foi agregado economicamente. Ou seja, ele tinha a opção de 13.600.000 em aplicar 10,45 ou aplicar na empresa. Então, ele agregou de forma positiva, aplicando na empresa, de 421.000, travou aqui, eu vou compartilhar novamente, de 421.800, 426.000, né? 426.800. Então, aqui, ó, o que acontece? Ó? O custo médio ponderado do capital, o EVA aqui, né? Aqui, ó. Custo médio ponderado, o capital total investido. Qual foi o total investido por ele? 13, vamos colocar aqui em vermelho. 13.600.000. Qual que seria o custo aqui dos 10,5%? Seria 1.421.200. 1.421.200. Ou seja, olha só aqui, ó, ele tinha a opção de ganhar 1.421.200, mas ele ganhou 1.848.000. Então, o EVA, que é o valor que foi agregado, foi de 426.800.
226.800. Então, veja que aqui nós temos como gabarito a nossa letra C. Mas, para efeito de estudo aqui, vamos fazer também o nosso ano de 2022. Qual que foi a receita aqui em 2022? Foi 22.500.000. Vamos fazer aqui, ó, 22.500.000. 22.500.000. Custo das mercadorias vendidas, quanto foi? 16.600. 16.600.000. 16.600.000. A despesa operacional, as despesas operacionais foram de 2.600.000. Não, né? 2.800.000. 2.800.000. Então, se você pegar a receita menos o custo e menos a despesa, você vai ter um valor aqui de 3.100.000. Perfeito, 3.100.000. Ele fala que 34% desse valor é tributo. Então, 3.100.000 vezes 34%, 1.054.000 é o imposto dessa empresa, 1.054.000. Que o lucro líquido, então, será 3.100.000 menos 1.054.000, que dá 2.046.000. E aqui nós vamos repetir a mesma interpretação. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. E aqui em 2022, o que acontece? 2022. A empresa deu um lucro de 2.046.000, né? 2.046.000. Perfeito. Só que ele tinha uma outra opção em 2022. Que era pegar esse valor aqui, ó, de 16 milhões e aplicar uma taxa de 13,95. Ou seja, ele podia pegar 16 milhões e aplicar uma taxa de 13,95. Quanto que ia dar esse valor? 16 milhões vezes 13,95%. Ia dar 2 milhões... 2.232.000. Então, veja que se ele pegasse o dinheiro e aplicasse a 13,95%, ele ia ter uma rentabilidade de 2.232.000. Mas ele pegou e investiu numa empresa que deu um lucro de 2.046.000. Então, o que aconteceu aqui? Se você pegar 2.046.000, que foi o resultado que ele deu, menos o investimento que ele poderia fazer, 2.046.000 menos 2.232.000, 186.000 negativo. Ou seja, ele ganhou menos na empresa do que ele ganharia aplicando o seu capital fora. Então aqui, ó, vamos repetir da mesma forma, com calma, que ele tinha a opção de pegar os 16 milhões, né? De pegar os 16 milhões aqui, ó, e aplicar a 13,95%, que daria os 2.232.000. O 2.232.000. Então, como deu 2.046.000 o lucro da empresa, e ele poderia ganhar 232 fora, o valor econômico agregado foi negativo de 186.000, ou seja, ele ganhou menos na empresa do que ele ganharia fora. Então veja que aqui, ó, no ano de 2021, houve um incremento de 426.800 de valor econômico agregado, mas em 2022 ele tinha 16 milhões e poderia aplicar a uma taxa de 13,95, que ia render para ele 2.232.000. Só que ele investiu na empresa que deu 2.046.000, ou seja, ele teve um valor econômico agregado negativo. Então, essa questão aqui é bom que você entenda ela, porque pode ser igual ao DMPL, né? O DMPL não vinha caindo e quando começou a cair, caiu em todos os exames por vários exames seguidos. Está caindo até hoje. Então, não cai com frequência esse tipo de questão, mas se você souber
Não é um tema assim tão difícil, complexo, basta você entender a diferença que ele vai ter entre fazendo um investimento seguro, né, investimento em outro local, e ele investir na empresa, só que a empresa tem um risco, e a empresa gera um resultado. Então você compara os dois valores e isso é o valor econômico agregado. Tá? Então essas foram as questões que a gente viu hoje de EVA, de ativo circulante e de DRE. Espero muito ter contribuído com mais esses estudos aí, nessa continuidade dos seus estudos para o exame de suficiência. Desde já, né, a prova, já te desejo sucesso na próxima edição, né? Fico meu abraço, sou o professor Ricardo Neves. E se você puder adquirir meu curso, está aqui no link da descrição, onde temos lá mais de 120 aulas, mais de 35 horas de conteúdo, dividido em 20 módulos. Então fica à vontade para clicar e por apenas R$ 147 comprar meu curso. Então fica um abraço, até as próximas aulas, professor Ricardo Neves.